Bom dia, galera dos nonos anos do CAIC São João. No vídeo de hoje, nós vamos orientá-los para quem ainda não fez ou começou a fazer, mas deixou algumas questões em branco, ou fez, mas não está muito certo que respondeu corretamente. A gente vai orientar como fazer, como responder as 3 questões que estão aí para vocês que são do nono ano. Então eu vou estar olhando aqui para vocês e ao mesmo tempo vou estar olhando aqui para minha tela do meu computador, do meu notebook, para mim poder ver a questão e falar para vocês qual a maneira mais fácil, mais simples de resolver estas questões. Tá joia? Então vamos lá? Primeira questão. A primeira questão, gente, é uma reportagem extraída do site do G1, que fala sobre a gripe espanhola, que atingiu a Europa e quase que todo mundo em 1918, né? Que a Covid-19 ainda está bem, graças a Deus, né? Ela ainda está bem longe de conseguir atingir o número de mortos que a gripe espanhola fez, né? Vocês sabem que a gripe espanhola tem esse nome porque os jornais espanhóis davam notícias que as pessoas estavam morrendo dessa gripe. E aí, mas o vírus não veio da Espanha, o vírus surgiu lá nos Estados Unidos e foi levado para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos foi participar da Primeira Guerra Mundial, mandou soldados lutar lá na Europa e eles acabaram contaminando toda a Europa. Só que os primeiros casos lá na Europa surgiram na França, mas os jornais franceses não falaram nada, não quiseram alarmar a população. Mas os jornais espanhóis começaram a noticiar mortes e mortes e mortes de uma gripe muito forte. E aí o pessoal começou a chamar essa gripe de gripe espanhola. Mas na verdade, coitada da Espanha, ela não tem nada com isso. Ela só recebeu o nome porque ela dava, os jornais espanhóis noticiavam as mortes que ocorriam de formas assim avassaladoras por causa da gripe que a pessoa pegava. Então, é uma reportagem, né, que você tem que clicar nesse link azul, clica lá, leia a reportagem, certo? E depois você vai fazer o quê? Você vai fazer, ele pede para você fazer uma síntese, retirando do texto, olha a pergunta, as palavras que resumem o assunto tratado, tá? Então, você vai falar bem resumidamente do que se trata o texto, colocando nesse resumo palavras que definem, que explicam quais são as informações mais importantes do texto, certo? Aí imagina você contando a sua história de vida. Você escreve um texto contando tudo que você lembra que aconteceu na sua vida, desde pequenininho até agora que você está no nono ano. Aí eu falo para você, agora eu quero que você faça uma síntese, destacando as palavras que você considera assim, definidoras da sua história. Então você vai fazer um resuminho e vai grifando, ou no caso, se você fazer online, colocando em itálico, ou em letra maiúscula, ou em negrito, você vai colocar, vai escrevendo, e depois você vai grifando as palavras que você colocou, que você sabe que se a pessoa lendo quem lê aquelas palavras, vai ter uma ideia do que aconteceu na sua vida, só pelas palavras grifadas, né? Tem um resuminho, uma geral, é bom escrever, fazer um resuminho, uma geral, dado o texto, mas prestando atenção nas palavras que dão as informações mais importantes. Palavras que são sempre as palavras que definem, lendo as palavras que definem, que são mais importantes, que dão um esclarecimento do que ele está falando, eu só pelas essas palavras grifadas eu tenho uma ideia do que o texto se trata, eu tenho uma ideia, uma geral do que o texto se tratou. Então, não é difícil, é uma questão de saber resumir, de sintetizar, né? E de saber
encontrar as palavras no texto que a melhor a definem. Então você coloca lá, como no exemplo que eu dei, na sua história de vida, você coloca lá quando você entrou na escola. Então você grifa lá, escola, né? Depois, mais para frente, você coloca que você conheceu lá para os seus 13 anos, o seu primeiro namorado. Então você já coloca namorado, né? Coloca adolescência, se durante o período que você era criança ou pré-adolescente você fez muita bagunça e levou umas boas palmadas ou levou bastante chamadas do papai e da mamãe, você coloca lá que você, né, grifa a palavra assim, sapeca, bagunceira, né, respondona. Então, essas palavrinhas, conforme você vai resumindo, você vai grifando essas palavrinhas que você percebe que elas vão dando a definição do texto, vão dizendo só pela união delas do que como que é o texto, como que foi a sua história. O mesmo você vai fazer aqui no exercício da aula 1. Vamos para a aula 2. Na aula 2, ele faz o seguinte, ó, com base na reportagem, então você tem que ler a reportagem novamente. Então você percebe que é bastante interpretação, tem que interpretar, tem que ler, gente, não pode ter preguiça de ler. As atividades que virão serão sempre nessa linha, tá? Todas serão nessa linha, tem que ler. Aqui diz, ó, com base na reportagem lida, faça uma pesquisa e responda as perguntas abaixo. Então aqui é pesquisa, né? Tem que pesquisar. Eu não tenho computador em casa. Vai numa lan house, gente. Tem a semana inteira para você procurar uma lan house e você pesquisar lá. Em uma horinha você faz isso aqui, você não vai gastar nem uma horinha para fazer isso aqui, para fazer a pesquisa. O que ele pede para você pesquisar? O que foi a passeata Fort Liberty Run Drive e com o objetivo dela. Então tem uma série aí, né, de perguntinhas. Então você tem que pesquisar a perguntinha, né? No próprio texto você encontra essas respostas. Não tem segredo, né? Para você que não tem internet, você vai ter que ler o texto, o link que você vai encontrar tudo isso lá. Tá joia? Não há segredo. Tá tranquilo, tá? Essa aqui é uma questão bobinha. Olhar no texto e procurar essas pastinhas. Quantas questões vocês que estão nos novos anos, nós fizemos assim ao longo do 8º ano, em 2019. Os que estão comigo no 9º ano, alguns já foram alunos meus desde 2018, desde o 7º. Quantas atividades nós fizemos de você ir lá no texto do livro. Nós trabalhamos com 2, 3 livros didáticos diferentes para você, né, aprender a encontrar perguntas, palavras-chave, interpretar. Trabalhamos com dicionários, trabalhamos com a própria pesquisa no Google, né, quando a gente vai à biblioteca fazer as atividades lá. Então, meus amigos, é uma questão bobinha. Olha, ele fala, ó, com base na reportagem. E responde. Então, vai lá na reportagem e acha o que ele está pedindo. Ah, não achei na reportagem, professor. Vai no Google, põe lá e pesquisa. Não tem internet em casa, professor. Vai numa lan house. Gente, é aquela história. Tem que correr atrás. Ensino à distância, tem que correr atrás. Você não pode ficar esperando que o professor coloque a resposta pronta aqui no vídeo para você, tá? Então, a gente está dando uma orientação, mas você tem que correr atrás. Eu sei, é difícil, dá trabalho, mas o que dá trabalho é que faz a gente aprender. Coisinha fácil, boba, a gente acaba de fazer, o cérebro apaga, esquece. Coisa difícil, que dá trabalho, marca. E o que marca, a gente nunca mais esquece. Vamos para a terceira e última questão aqui da aula dos 9º anos. Na questão 3, temos um gráfico, né, que mostra a pandemia
né? A mortal epidemia da gripe espanhola. Novamente ele fala dessa gripe espanhola e logo abaixo tem um outro gráfico que aborda a Covid-19, que nós estamos vivendo aí, infelizmente. E aí vem as perguntas. Para responder essas perguntas, você tem que olhar no gráfico, né? Tem que olhar no gráfico e tem que olhar nos textos de cima. E eu vou fazer uma pesquisa na internet para responder, por exemplo, quais são as semelhanças e as diferenças entre as pandemias de 1918, que foi a gripe espanhola, e a de 2020, que é a Covid-19. Se você não achou nos textos anteriores, você vai pesquisar. Agora, a primeira pergunta, a primeira, a segunda e a terceira pergunta, você tem que olhar no gráfico. Isso nós já cansamos de fazer também em sala de aula, nas atividades em sala de aula, né? A gente fala assim, olha o mapa tal, que cor que tá assim, a linha tal, o que aconteceu em tal, mais coisa em tal lugar. Então, é olhar o mapa, é olhar a pergunta e olhar o mapa. Vai lá não vai lá no mapa não, nos gráficos, né? Aqui nessa terceira questão são gráficos. Vocês olhem os gráficos, olha a pergunta e vai no gráfico, a resposta no gráfico, né? Olhe bem essas linhas, né? Vê do que elas se tratam, leiam todas as informações que estão no gráfico. Não fica focado, desesperado, querendo bater os olhos no gráfico e já achar que a resposta vai pular na sua cara. Não vai, gente. Não vai. Tem que olhar tudo. Você tem que ler tudo, os mínimos detalhes, todas as informaçõezinhas de rodapé, tudo que tem debaixo, assim, qualquer imagem que seja, a gente lê tudo que tem em volta dela, porque depois eu tenho uma ideia de onde eu vou encontrar a resposta. Então não tem erro. É questão de se dedicar. Então vocês estão em casa, vocês têm o dia inteiro para vocês fazerem, vocês têm a noite inteira, né? Não, a inteira não, porque vocês têm que dormir. Mas você não vai. Deixa a série do Netflix para um horário legal, né? Deixa lá gravando, ou se não, faz tudo que tem que fazer e antes faz bem feito, com cuidado. Não precisa responder tudo no mesmo dia, né? Responde um tanto hoje, faz outra amanhã, depois a outra no outro dia, para não ficar muito cansativo, né? E o cérebro não esgotar, mas siga aqui o ditado: quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Então, essas questões são muito fáceis, são muito simples, não tem desculpa para não fazer. Mesmo aqueles que têm uma limitação de tecnologia, tira um dia, gente. Você que mora na zona rural, tira um dia, vem até a cidade e, com todos os cuidados que precisam, né? Usar máscara e tudo mais, vem e faz a pesquisa, Vai, procura uma lan house, um local onde você tem acesso à internet, a casa de um amigo, a casa de um primo, combina. Tem colegas na sala, colegas na escola, na sala de aula que tem internet, combina com ele, olha, que dia que eu posso ir na sua casa para me pesquisar, né? Vocês podem deixar para fazer juntos até. Ele deixa para espera você ir lá, que aí vocês fazem juntos, vocês trocam ideias, né? Aquele que sabe entender melhor a questão explica para o outro. Tem isso também, é uma alternativa. Então, quer dizer, eu sou adepto desse ditado. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas. Então, não dê desculpas. Ah, não me arrume obstáculos. Ah, eu não fiz por causa disso. Ah, eu não fiz por causa daquilo. Não há motivo. Não tem desculpa, gente. Porque tá muito simples. Tá muito fácil. Tá joia? Então, eu vou repetir. Se você assistiu esse vídeo e mesmo assim você ainda está com dúvida, você pode escrever a sua dúvida lá no meu e-mail, bapetistaanderson18@gmail.com. Repetindo, bapetistaanderson18@gmail.com. Pode escrever, pode gravar um videozinho e mandar lá falando qual é a dúvida, ou senão você pode mandar uma mensagem para mim
para o meu celular, que tem lá no grupo nosso, no nosso grupo dos nonos anos, e perguntando, professor, olha, o senhor poderia me explicar melhor essa questão? A gente explica para você. Ou a gente põe por escrito, ou eu gravo um áudio, ou eu gravo um videozinho e ponho lá, tá joia? Mas evita, gente, de ficar com preguiça e arrumando desculpas para não fazer, porque essas questões são muito bobinhas, são muito simples, são habilidades mínimas que a gente que está no nono ano tem que ter para ir para o ensino médio, tá bom? Então ficamos combinados assim. Um grande abraço para vocês e semana que vem a gente vai estar aqui de novo passando essas orientações, né, de como resolver cada questão. Quem ficou esperando que eu fosse dar a resposta pronta e acabada, não é por aí, gente. Aqui é uma orientação. Como que você faz para chegar à resposta? Estou te dando um caminho. Quem vai chegar mesmo à resposta vai ser você. Você que vai ter que chegar na resposta. Eu estou te dando uma orientação, o norte. Olha, sua bússola. Vai por aqui. E você vai indo. E aí você vai falando para mim, olha, no caminho eu encontrei tal coisa, tal coisa. Você vai encontrando as coisas que você precisa encontrar. Tá bom? Um grande abraço, um bom dia. Aproveitem, estudem bastante e até a próxima semana. Um grande abraço.